Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para mais um tempo onde vamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Hoje é o nosso 10º dia dessa jornada, hein? Começamos na quarta-feira da semana passada e temos estado aqui todos os dias, todas as noites, e temos recebido uma boa porção vinda do trono do Pai. Hoje com uma ênfase diferente até domingo, mas não deixaremos de fazer os nossos propósitos a cada dia, então, no momento certo, nós vamos trazê-los aqui, vamos orar por eles, porque eu tenho certeza de que Deus há de nos falar ainda mais até domingo. Mas hoje, nós vamos começar a falar um pouco sobre espiritualidade, que é uma ênfase que nós queremos dar para a igreja nesse ano, e é um tema muito importante, depois de tudo que nós ouvimos até então, a gente precisa refletir um pouco sobre espiritualidade. Então, eu quero ler 2 trechos da Bíblia com vocês. O primeiro está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículos 4 e 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos curados. Agora um outro trecho que eu gosto muito, talvez o meu predileto das cartas do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, lá no Novo Testamento, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero hoje fazer uso de uma área da teologia para fazer essa introdução, que nós denominamos fenomenologia da religião, onde a gente estuda um pouco o que significa esses fenômenos religiosos que nós experimentamos, inclusive hoje nós podemos dizer que estamos experimentando aqui. Mas a grande questão da teologia é tentar dar respostas a um ser que é humano ou é espiritual. E aí vem uma frase de um pensador que eu gosto bastante, chamado Blaise Pascal. E Blaise Pascal diz que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Blaise Pascal diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando o Senhor criou Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava colocando no DNA do ser humano aquilo que ele é. E naquele momento o ser humano recebeu uma porção de Deus, que diz a Bíblia que depois que Deus fez do pó da terra o homem, ele soprou sobre as suas narinas o seu espírito e este viveu.
O ser humano, ele tem o sopro de Deus em si, e ele carrega dentro de si o Espírito, para que ele possa se relacionar com Deus, que é Espírito. Se Deus não soprasse no fôlego da sua vida, da sua própria vida, naquele monte de barro, o ser humano, e eu estou falando ainda antes da queda, ele não poderia se relacionar com o Criador, porque não haveria compatibilidade entre eles. Mas Deus é tão amoroso, Ele tem tanta intenção de se relacionar com aquele que Ele cria por amor, que Ele partilha de si o seu Espírito. E em partilhando de si o seu Espírito, Ele cria compatibilidade relacional. Por isso que, quando Jesus está conversando com aquela mulher, lá no poço de Samaria, na cidade de Sicar, e ele conversa com a samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai dizer para ela que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores usem do atributo que têm, que o adorem não em carne, não com dons naturais, não com dons materiais, não com recursos humanos, o adorem em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Então, quando eu e você fomos criados, nós fomos criados para relacionar-se com Deus no Espírito. Claro, obviamente, que também no corpo, porque o ser humano experimentou de toda a criação, usufruiu dela, mas, sobretudo, no Espírito, até porque, quando o pecado entra na história humana, em Gênesis capítulo 3, Deus diz, há uma finitude para algumas coisas. E nós sabemos que a finitude do barro acabaria, porque você veio da terra, Adão, e para a terra você vai voltar. Mas o Espírito volta para Deus que o deu. Então, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Fyodor Dostoiévski vai dizer isso também, que cada um carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, Deus criou o ser humano para que ele pudesse se relacionar com ele na parte que ele projetou para que o ser humano se relacionasse. Porém, todavia, contudo, depois que o pecado entrou na nossa história, nós fomos perdendo essa essência de compatibilidade relacional, espiritual com o Criador, e muitas coisas foram acontecendo, mostrando aí, ao longo da história, muitas atrocidades. Se você pegar do ponto de vista da criação de Gênesis, você vai perceber que esse ser humano que precisa se relacionar com o sagrado, com aquilo que é espiritual, chega um momento que ele entende que Deus não lhe é suficiente. E Moisés está lá no monte recebendo uma parte de Deus, e enquanto isso o povo fica ao pé da montanha, ele diz, Deus não nos é suficiente. Então nós precisamos ter um plus aí nessa relação. Vamos pegar aí as joias das mulheres, vamos pegar os colares, vamos derretê-los e vamos fazer para nós uma imagem. Nós temos necessidade de se relacionar com o sagrado, com o transcendente. Essa foi a primeira experiência do ser humano, principalmente ali no meio do povo de Deus, chamada de idolatria. Mas se você não quer pensar no desenvolvimento humano, você está comigo, amém? A partir do ponto de vista da criação, pode pensar a partir do ponto de vista da evolução, é permitido. E pensando do ponto de vista da evolução, desde as eras mesozoicas, paleolíticas e pré-históricas, o ser humano sempre teve uma necessidade de se relacionar com o sagrado. Ele sempre teve uma necessidade de relacionar-se com aquilo que transcendia a sua própria essência, porque ele é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pedra, de uma pedra a sua imagem, ele constrói um tótem a que ele vai adorar um astro, ele vai adorar um dos elementos da natureza, porque o ser humano tem uma necessidade de se relacionar com aquilo que transcende a sua essência humana, porque ele é um ser espiritual com uma natureza humana, vivendo uma experiência humana.
E a gente sabe o quanto isso é relevante na nossa história, porque você está aqui e você sabe muito bem que existem momentos na nossa vida que os recursos não nos são suficientes, que eles não nos preenchem, que eles não nos dão as respostas que nós precisamos, e até os mais resistentes podem dizer assim: eu vou ir até o fim procurando nos meios humanos respostas para a minha existência, mas vai chegar um momento na vida de qualquer ser humano que busca isso, que ele vai dizer: isto é insuficiente. E aí ele vai acabar tendo que buscar uma experiência, ainda que com resistência, espiritual e sobrenatural. Vi isso acontecer com muitas pessoas que se disseram ateus, pessoas que se disseram pessoas que viviam na dependência da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Mas em momentos difíceis, onde as respostas já não vinham mais a partir dos mecanismos, esses se depararam com a sua espiritualidade e precisaram se render ao sagrado. Alguns se rendem de uma forma como nós conhecemos, correta, e outros também com a forma que nós conhecemos, incorreta. Mas a grande questão é que quando a gente fala de religião, a gente tem muito problema, a gente tem muitos equívocos, porque o ser humano ele tem muita dificuldade de se relacionar com o sagrado, e essa é a nossa maior crise. Se relacionar saudavelmente com o sagrado, espiritualmente, com esse Deus que é espírito e que quer que a gente se relacione com Ele numa experiência de espírito e em verdade. O ser humano comete muitos erros ao longo da história. Chegou um momento que um homem que acreditava que a sociedade não podia viver em grupos minoritários, ele disse, olhando os grupos religiosos como estes que tolhiam o entendimento das pessoas, ele disse assim: essa religião que esse povo busca aí é o ópio da mente deles. Quem disse isso foi Karl Marx. E Karl Marx disse que as pessoas ficavam com a sua mente adormecida. A palavra ópio tem a ver adormecido. Eles ficam meio que em transe. Eles não conseguem entender exatamente por causa de uma busca inconsequente, incoerente e incorreta. Mas o que é espiritualidade? Espiritualidade é a experiência que o ser humano, que foi criado por Deus, à imagem e semelhança, tem para se relacionar com o seu divino, com o seu Deus, com o seu Criador. O que é religião? Muita gente fala religião. O que é religião? Religião é a maneira com que cada indivíduo organiza a sua espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa inerente a todos os seres humanos. Religião é a maneira com que cada ser humano organiza a sua experiência religiosa. Espiritualidade é uma experiência universal, nisso nós estamos balizados. Aonde que a gente se distingue? Na religião. Porque aí uns podem organizar a sua religião de uma forma cristã, outros podem organizar a sua religião com a sua experiência consagrada de uma forma islâmica, hinduísta, shintoísta e assim por diante. Nós que aqui estamos, pensando do ponto de vista da nossa religião, nós organizamos a nossa experiência consagrada na experiência da palavra, do Cristo. Por isso, a nossa religião se chama cristianismo. Mas existem outras pessoas que também são seres espirituais, que buscam preencher os seus vazios, não em Cristo, mas em outras divindades a quem eles atribuem um valor muito alto, muito importante. Mas a grande questão, agora trazendo para o nosso gueto, senão eu vou ficar aqui só dando uma aula para vocês, isso não é importante, é o que está acontecendo com os seres espirituais que organizaram a sua religião de uma forma cristã, protestante, evangélica nos dias de hoje. E o que nós podemos fazer para tentar refletir como nós estamos vivendo isso e tentar encontrar um modelo para que a gente possa viver de uma forma que, na minha opinião, agrade mais o coração daquele que nos criou para se relacionar conosco na verdade do Espírito.
E aí, olhando para esses dois textos, eu gosto muito, porque eu vejo que nesses dois textos há algumas respostas muito consistentes que nos apresentam aqui algumas diretrizes para a gente poder organizar a nossa vida espiritual de uma forma que agrade a Deus. Porque se a gente for pensar hoje no cristianismo, no protestantismo e nos evangélicos da nossa nação e do nosso mundo, da nossa geração, eu posso te afirmar que nós estamos com muitos problemas. Nós vivemos uma geração onde as pessoas querem mais que Deus funcione do que Ele reine sobre a vida delas. Nós vivemos uma geração onde o prazer veio estritamente ligado na experiência transcendental. Então, Jesus, Deus, a palavra, os cultos, eles precisam fazer parte de um contentamento, de uma satisfação que eu preciso. E aí, de uma forma equivocada, e quem sabe colocando os pés pelas mãos, nós acabamos diminuindo a importância que o Senhor tem para a nossa vida. Temos vivido graves erros contra isso. Muita gente hoje em dia se diz evangélico, mas não vive o evangelho que diz ser evangélico. O problema, muitas vezes, não é a quantidade de evangélicos, mas é a qualidade nessa quantidade toda. Vivemos uma crise onde as pessoas acabam invertendo as ordens de valores e colocam seres humanos criados acima, muitas vezes, e com mais ibope e com mais prestígio, muitas vezes, do que o próprio Espírito Santo, que não se personifica na figura de um grande preletor, de um grande ministro de louvor, na figura de uma grande igreja ou de um grande ministério. O Espírito é livre e ele age na dimensão que ele quiser, em quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Alguém pode dizer amém para isso? Mas a gente acabou achando e criando, quem sabe, os nossos totens que estão aí nas nossas prateleiras evangélicas. Vemos muita gente querendo que Deus os sirva e não estão dispostos, como nós ouvimos ontem aqui na mesa da humildade, a servir a Deus. Eu já tenho orado e esses dias atrás, e já faz um tempo, o Espírito me lembrou de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando o Senhor traz uma palavra de alerta a uma igreja, e Ele diz o seguinte para aquela igreja: eu tenho, porém, contra vocês, que vocês abandonaram o seu primeiro amor. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: vocês me amam, mas não mais como antes. Vocês gostam de mim, mas não mais como gostaram antes. E hoje a nossa crise, muitas vezes, na busca de satisfação, faz com que, se esse Deus não satisfaz as nossas demandas, os nossos desejos, as nossas necessidades, às vezes a gente até não ama Ele como deveria, a gente fica até meio magoadinho, porque Ele não nos deu a resposta quando a gente esperava e não nos deu a resposta da maneira que esperávamos. Alguns anos atrás eu estava em casa orando de joelhos e o Espírito Santo me disse o seguinte: sabe qual é a grande crise? E ele disse isso para mim, para você, Ricardo. Na nossa relação, você tem que me amar mais do que me usar. E se o Espírito Santo pudesse dizer alguma coisa para nós hoje, ele poderia dizer que Deus está dizendo para muitas pessoas: vocês não me amam, vocês apenas me usam. Porque nessa busca frenética de querer satisfazer essa necessidade espiritual, a gente criou uma cultura errada sobre Deus. Tem muita gente hoje que acha que Ele vive de plantão para poupar a nós de qualquer tragédia, de qualquer sofrimento, que Ele está de plantão para abreviar situações que tragam desconforto para nós, até porque agora eu sou filho de Deus e eu não posso sofrer, a tragédia tem que passar por longe da minha casa, eu não posso viver por isso.
E aí a gente entrou numa pseudo-ideia de que enfermidade muitas vezes é do diabo, de que problema é o inimigo que está vindo em cima da gente, de que se a gente está perdendo as coisas é o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, e a gente se esquece que o inimigo trabalha sob o monitoramento da mão do Cristo. Ele não faz nada que Jesus não permita, e ainda que ele venha assaltar é por permissão de Deus, então tudo está sob o controle dele. E a gente nunca para pensar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito? Tem gente hoje em dia que quer um Deus que prometa satisfazer não só as nossas necessidades, mas os nossos desejos. A gente tem pessoas hoje em dia que pensam que Deus é aquele que vai ser o seu guardião à frente da batalha, e quando os inimigos vier, o Senhor vai na frente e vai derrubando, o Senhor vai quebrando todo mundo, Senhor, se a pessoa vir falar, Senhor, cala a boca dessa pessoa, Senhor, destrói aquele inimigo, tira essa pessoa da minha frente, Senhor, porque eu sou teu filho, essa pessoa está pegando no meu pé, e etc. E sempre com a ideologia de que a gente está certo. Nós vivemos uma crise de pessoas que pensam que Deus está manipulando a história para o nosso bem. Não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela diz que elas cooperam, mas elas têm um propósito, e o propósito é a vontade dEle, de acordo com o seu propósito. E nós vivemos uma crise. Você quer ver só uma história verídica, trágica? Certa vez numa igreja, eu não vou dizer qual foi, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu ouvi essa história já faz bastante tempo. Eles estavam numa reunião, e as pessoas estavam lá, e de repente, eles precisavam levantar um recurso para uma demanda, para investir numa região missionária, e aí uma pessoa, uma senhora, uma viúva que tinha comprado o seu carro novo, há poucos dias sentiu de Deus que ela devia dar a chave do carro para que aquele carro fosse vendido, e então aquele carro pudesse ser revertido em recursos para a obra de Deus. Aquele pastor ficou tão empolgado que decidiu dar um ibope para a atitude da irmã. Está vendo, irmãos? Olha a atitude dessa mulher. Vocês, pecadores, vocês não têm a coragem de fazer o que ela fez. Olha aqui sozinha, acabou de comprar um carro zero, olha só o que ela está fazendo. E já era aquele terrorismo, sabe, para as pessoas se sentirem culpadas. Já viu esse filme ou não? Mas não para por aí, porque eu quero que você se segure na cadeira, porque fica pior. E aí ele diz, e nós vamos orar pela senhora, minha irmã, porque a sua atitude é digna de reconhecimento, e Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo que você está entregando aqui o seu bem, o seu carro zero, que vai sair daqui a pé e de carona. E aí ele foi orar. E a oração dele foi simplesmente assim, Deus, olha aqui a atitude da tua filha, olha só o que ela está entregando no altar. Ela está entregando o seu carro zero, porque ela te ama, ela ama a tua obra, e o povo só falando amém, aquela coisa toda, né? Porque nem presta atenção muitas vezes no que o outro está falando, mas está falando amém. E aí, tal, e ele foi orando, e ele disse assim, Senhor, dê outro carro para a irmã. E aí o povo, amém. Porque a tua filha merece, amém. Melhor ainda, Senhor, amém. Porque se o Senhor não der outro carro para uma mulher que fez isso pelo Senhor, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor desce daí e deixa de ser Deus. A verdade é que o justo sofre, meu irmão. A verdade é que o justo se frustra. A verdade é que os maus prosperam na sua iniquidade, fazendo mal. A verdade é que Deus não vai fazer aquilo que compete a nós fazermos. A verdade é que não é porque você crê em Jesus que Ele vai te colocar numa bolha protetora e com uma vacina espiritual imune, autoimune a todas e quaisquer tentações, sofrimentos e problemas. A verdade é que você vai ter crise no casamento, você vai ter crise financeira, nós vamos ter problemas de saúde, nós vamos ter decepções com as pessoas que nós amamos, mais amamos muitas vezes, porque esta é a verdade da espiritualidade organizada na pessoa de Jesus Cristo.
E houve uma freira que viveu no século XVI, na Espanha, chamada Santa Teresa d'Ávila. E um dia, falando sobre o Evangelho e vendo todo o sofrimento do Cristo, ela disse assim, que se o Senhor trata assim os seus amigos, não é de se admirar que ele tenha tantos inimigos. E uma outra piedosa, porque o século XVI foi um século do movimento pietista, dos piedosos, que viveu na França, chamada Madame Jeanne Guyon, quando ela vai construir o caminho do Calvário, de Jesus até o Calvário, e muita gente não consegue entender porque o Filho de Deus sofre tanto, ela vai dizer assim, não se preocupe, porque se você está vendo Deus tratando assim os seus amigos, imagine só o que Ele vai fazer com seus inimigos. Então, nós precisamos entender que a nossa fé é testada sim, que a nossa vida, sim, é testada. E é testada para a gente entender o quão frágil, limitado nós somos. E o quanto nós precisamos desse Deus intervindo na nossa fragilidade. E quando eu olho para esse texto de Isaías, capítulo 53, versículo de número 4, pode projetar ali, eu vejo que Jesus está nos querendo ensinar um caminho meio que subversivo de uma espiritualidade que precisa ser resgatada no século 21. Ele diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, ou em algumas traduções, as nossas dores. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, dizem que aquele que subsistia na forma de Deus, vai dizer, tem a mesma atitude, que ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria apegar-se. Em Mateus capítulo 8, versículo 17, quando Jesus lê essa menção do profeta Isaías, ele diz que aquela palavra estava se cumprindo. E por último, Isaías ainda 53, versículo 10, olha o que Isaías profetiza, que ao Senhor aprovou moê-lo, fazê-lo sofrer, esmagá-lo. Como entender uma espiritualidade assim? E eu confesso para vocês que já reli esses textos muitas vezes, obviamente que Isaías estava dando uma palavra profética sobre a atitude dos religiosos, das pessoas no tempo de Jesus, que iriam rejeitá-lo, que não iriam reconhecer a sua messianidade, que não iriam reconhecer a sua grandeza. Mas aí o Espírito Santo foi me dizendo, tem mais. Não é só essa a verdade de uma rejeição futura. Não é só a verdade de um sofrimento extremo futuro. Mas há uma verdade aqui, Ricardo, há uma verdade. E a verdade é que ele precisava revelar a virtude da fraqueza e não a virtude da grandeza. Eu disse assim, como, Senhor? E ele me disse, porque se ele revelasse a virtude da grandeza para seres tão fracos, limitados como nós não suportaríamos. Então, para que a gente pudesse entender o seu ministério, ele prefere se manifestar na virtude da fraqueza. Foi uma opção. Foi uma opção do Cordeiro. E aí Jesus não nos ajuda na espiritualidade a partir desse Jesus que lança raios contra os nossos adversários, setas contra os nossos inimigos, que abre portas triunfantes de muitos recursos, mas Jesus nos ajuda na espiritualidade, nos mostrando a sua fraqueza,
nos mostrando o seu sofrimento. E aí eu quero ler o que diz Isaías 53, a partir do versículo 1, só para você entender isso claramente. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pode procurar qualquer divindade, em qualquer exemplo de origem do ser humano. Jesus se distingue aqui. Aqui. Porque Ele decide mostrar que Ele é forte se fazendo fraco. E para muitos que rechaçam o cristianismo, chamam o Cristo de um Deus fraco, e eu digo, glória a Deus por isso, porque foi o Deus fraco que libertou o Ricardo da eternidade perdida e do inferno. É aqui que reside a diferença. Um Cristo que, revestido de poder e glória, não faz uso desses atributos, antes Ele deixa de lado, foi o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, que Ele, sendo na forma de Deus, Ele não considerou ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou a si mesmo, tornando a forma de homem, ou seja, Ele preferiu, e isso é maravilhoso, porque foi na sua humilhação, foi na sua fraqueza, foi na sua dor que Ele realizou a maior obra da história, a redenção do pecado de todos, do passado, do presente e do futuro. Aleluia! A gente não suportaria o Cristo vindo com poder e glória. Nós não suportaríamos e nem hoje conseguiríamos nos relacionar com Ele, porque Jesus, Ele não quer trabalhar nas nossas fortalezas, Ele quer se empatizar nas nossas fraquezas. E é só quem se faz fraco e entende o que é a fraqueza, que pode compreender a fraqueza do outro. Na natureza de Deus, isso é uma loucura. Platão ficou doido. Platão, ele não conseguia entender o Deus cristão, porque esse Deus que, numa essência transcendente tão soberana, se relaciona com seres tão insignificantes como nós. Mas é exatamente isso, por isso que ele escolheu se esvaziar. E sabe o que é mais lindo, querido? É que Jesus quer que a gente aprenda isso. Mas, infelizmente, a gente está querendo desenvolver a espiritualidade do triunfo, da força, do super-homem, da super-mulher, do crente que não tem defeito, da pessoa que está acima da média, do homem que ora muito, da mulher que lê muita palavra, da pessoa que participa de muita campanha, da pessoa que peca menos, da pessoa que avalia o outro melhor, da pessoa que tem mais dom, da pessoa que tem mais recurso. A gente quer usar os atributos que Cristo não usou na nossa espiritualidade, e Jesus está dizendo, eu quero me relacionar com gente que se faz fraco, que prefere se esvaziar, que prefere sofrer, que prefere ser moído, porque há empatia entre nós, e nessa empatia eu vou revelar a minha glória. Eu estou cansado. Faz 25 anos que eu vivo integralmente pelo Evangelho. E se tem uma coisa que me cansa, é encontrar pessoas que querem viver um triunfo religioso, mentiroso. Pessoas que querem se considerar melhor do que as outras.
com a condição de querer medir o outro na régua dos centímetros e a si mesmo na régua das polegadas. Pessoas que se acham melhores e por isso têm condições de avaliar melhor os erros do outro. São pessoas que não olham para suas chagas, não olham para suas feridas, não olham para suas fraquezas. E quando elas estão fazendo isso, elas estão sendo hipócritas. Mas o pior, elas estão sendo hereges. Porque o Cristo, Ele não trabalha com essa visão de triunfo. O triunfo do Cristo está na fraqueza, na entrega. Senhor, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Senhor, olha a minha natureza, a minha iniquidade foi tocada. Quando o anjo toca na boca de Isaías, a palavra lá, iniquidade, no hebraico é avon, e a palavra avon no hebraico é perversidade. O anjo disse para Isaías, Isaías, você é profeta, mas você tem uma natureza perversa, e essa natureza perversa se manifesta na tua boca. É por isso que você está sendo tocado com essa tenaz nos seus lábios. E nós estamos precisando de um resgate de crentes que se entendam como fracos. Porque o que a palavra diz? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Aonde? Quando eu sou forte, é quando eu me sinto fraco. E nós vivemos uma mentira, muitos religiosos, muitos líderes de igreja vivem uma mentira, porque querem botar no peito e dizer, eu sou melhor. Tem alguns que engrossam a voz, falam com a voz mais aveludada, parece que tem um olhar meio 44, porque o 43 era do RPM. Essa foi péssima. Tudo bem, esquece, passa a régua aí. E eu sei quem eu sou. Eu me lembro lá em Maringá, nós tínhamos a nossa reunião da equipe pastoral, tinha uma equipe com várias pessoas, e toda semana a gente se reunia, e a gente orava, e quando alguém queria orar por mim, naquela época, e eu faço isso ainda, uma pessoa um dia se incomodou, um dos pastores se incomodou e falou assim, por que quando a gente está orando por você, você só pede misericórdia? Eu falei, é porque é o que eu mais preciso. Eu preciso de misericórdia porque eu sei quem eu sou. Eu sei contra quem eu luto. E eu sei quem eu preciso ser. Misericórdia. Agora, para encerrar isso, você está comigo? Presta atenção. Se o Cristo fez a maior obra da história usando a sua fraqueza, se fazendo fraco e dizendo, inclusive, que quem cresce nele faria coisas maiores do que ele fez, porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não curou as pessoas como Deus, ele curou como um servo de Deus. A única coisa que Jesus fez como Deus foi receber na cruz todos os pecados, vencer o inferno e ressuscitar no terceiro dia. Mas até o dia que ele foi julgado, ele diz, tudo o que eu fiz, vocês também podem fazer. Agora, presta bastante atenção. Se Cristo fez tudo isso na fraqueza, você já imaginou o grande dia? Quando ele virá revestido da sua glória? E aí nós, inclusive, não vamos estar com esse corpo. Porque quando ele vier, nós já vamos estar sendo assim, tudo aleluiado, transformado, vai ser uma coisa maravilhosa, é vestes brancas e já vamos começar a voar, e vai ser bênção, porque aí nós vamos estar preparados para ele. Mas enquanto ele não vem, a minha espiritualidade tem que ser a espiritualidade da fraqueza. Todos os líderes, pastores, que se consideraram fortes e fizeram disso uma plataforma das suas vidas ministeriais, caíram. Jim Swaggart, quem conhece Jim Swaggart, em 1982, antes de ir para a igreja, a gente assistia os programas da família Swaggart lá em São Paulo. Tinha os cantores, a família, uma família perfeita.
E quando ele fazia as grandes campanhas no mundo, e ele foi fazer uma campanha na Argentina, e quando ele chegou, ele ia falar naquele estádio La Bombonera, ele descobriu que tinha 40 mil pessoas para o lado de fora, porque lá dentro já estava cheio. Ele conta, depois de todo o evento que ele passou, né? Ele diz assim, que dentro dele, ele diz assim, realmente, Deus precisa desse ministério, nessa geração. Poucos dias depois, foi descoberto o seu caso com a sua secretária. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: portanto, é bom aprender o quanto antes que sofrimento e Deus não constituem uma contradição, mas, ao contrário, uma unidade necessária. Para mim, a ideia de que Deus mesmo sofre sempre foi uma das doutrinas mais convincentes do cristianismo. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é Bonhoeffer, não, é Ricardo mesmo, pecador e fraco. Só o Deus sofredor pode ajudar o sofredor. Só o Deus sofredor se empatiza e se solidariza com o sofredor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos continuar para a gente terminar. Outra coisa que a gente precisa refletir sobre espiritualidade é que ela tem que ser muito mais aflitiva do que confortável. O caminho da cruz é o caminho de dor. Jesus não convida ninguém para viver um cristianismo do conforto. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo: desconfortáveis, porém abundantes. Abundantes do consolo, abundantes do cuidado, abundantes do trato desse Deus. Quando você peca mais? Quando você está desconfortável ou quando você se sente mais confortável? Nós precisamos de uma espiritualidade que nos convide muito mais à humilhação do que à exaltação. Diz o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, eu estava lendo uma outra versão, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Filipenses 2, 7 e 8, o maior desafio da espiritualidade para nós hoje. Mas, você pode ler para mim ali aquela primeira frase antes da vírgula? Pode ler? Você pode ler de novo, por favor? Só mais uma vez, para não esquecer. Qual é o nosso problema? A gente está muito cheio. Cheio de si. E o pior, ao contrário dele, a gente não tem nada do que se encher. Ele tinha tudo para ser cheio. E a gente não tem nada. Porque dentro de nós habita o pecado. A nossa natureza é perversa. Dentro de nós maquinamos o mal. Quando a gente se sente atingido por alguém, a nossa propensão é querer reagir, revidar. Quando a gente se sente traído, a gente quer vingança. Quando alguém vem e faz o mal para a gente, nem que seja assim de uma maneira dócil, sutil, a gente quer ver o outro assim, se dá mal um pouquinho. E vamos dizer, você não faz nada, mas quando ele se dá mal, você faz assim, Não fiz nada, mas parece que dá um contentamento, um prazerzinho de ver quem faz mal para nós se dar mal. Sabe o que isso significa? Perversidade. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. A espiritualidade que nós vamos conversar até domingo, e você se prepare se você vir até domingo, porque tem muito, vai doer, mas é necessário.
e é para poucos que querem. É uma espiritualidade onde eu preciso entender que eu tenho que ter a mesma atitude do povo de Nínive. A gente precisa se humilhar. A gente precisa se vestir de vestes de humilhação. A gente precisa lançar cinzas sobre a cabeça para dizer para Deus: Senhor, eu não sou nada sem Ti. A gente canta muito, não sou nada sem Ti, mas muitas vezes a gente acha que é alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Talvez não o tudo, mas alguma coisa. Meus irmãos, essa é uma espiritualidade subversiva. Porque o que está enchendo muitas igrejas hoje em dia é a teologia do conforto. Venha para Jesus. Inclusive aqui a gente não vai falar tanto de pecado, a gente não vai tocar tanto nas suas feridas. Nós nem vamos nos intrometer nos seus negócios, desde que você dê o seu dízimo, tudo bem. Vamos apenas estar à mesa, jantar, comer, vamos nos relacionar apenas. Mas nós não vamos tratar de questões mais profundas. Vamos ficar nesse make-up espiritual aqui, com a maquiagem. Está tão grave, meus irmãos, está tão grave essa situação nossa, que eu vou te dizer uma coisa. Como você lida com o não de um líder? Uma exortação que contraria a sua certeza de razão. Como você lida? Está tão grave o nosso caso que a gente precisa entender que nós precisamos de cura, e eu quero dizer em nome de Jesus. Eu acho que nesses 5 anos aqui na IPI Filadélfia, talvez eu nunca tenha me sentido como eu estou me sentindo hoje nesse púlpito. Porque Deus sabe. E eu falo isso diante de Deus, e se você tiver alguma dúvida, converse com aquela pessoa que está ali, a Amabile, que ela te fala quem eu sou. Pode falar. Que eu sou pecador, falho, piso na bola, tenho as minhas atitudes, mas Deus sabe que eu não estou aqui para me colocar numa posição, ainda que aqui nesse púlpito eu esteja num visual maior, melhor do que ninguém. E eu gostaria muito que nós vivêssemos uma experiência espiritual em 2020, nesta igreja, nas nossas casas, na IPI do Brasil, nas igrejas evangélicas de Londrina, do Paraná, onde a gente entendesse quem a gente é. Você sabe qual é o problema das pessoas? Pessoas mal resolvidas, vivem com crises constantes. Quando você entende quem você é, você não precisa provar quem você deveria ser. E Jesus propõe a aflição, Jesus propõe o caminho do sofrimento, Jesus propõe o perdão ao ofensor, Jesus propõe a não reação à ação de dor ofensiva do outro. Jesus, ele ensina que tudo aquilo que é demais para o teu ego tem que ser confrontado dentro de você. Tem um livrinho, eu comprei em PDF, eu assino pela Amazon Kindle alguns livros, e eu li recentemente do Timothy Keller, 4 capítulos, 3 ou 4 capítulos, é um livrinho desse tamanho. Você devia ler. Ego, é só esse o nome do livro. Vale a pena. Baratinho. Ego. Jesus entende que a cura está quando a gente se entende fraco. Que a cura está quando eu sei que o fraco que me ofendeu é tão fraco quanto eu, que ofendo a outros. Que a cura está que quando o meu ofensor me ofende, eu me lembro que aquilo só é mais uma ação de uma pessoa que é exatamente como eu, que quando ofendido também ofendo a outros. E Jesus está nos ensinando que ele mesmo ofendido, ele mesmo sendo esmagado e moído, ele não considerou que ele estaria certo. Ele se fez castigo por você e por mim.
Eu penso que quando a igreja de Jesus entender isso, ela vai ser uma igreja forte. O inimigo vai ter medo desses crentes, sabe por quê? Porque ele não vai ter onde te tentar. Ele não vai te tentar nas tuas coisas, ele não vai te tentar nas pessoas, ele não vai ter onde te pegar. E aí o texto de Tiago vai fazer todo sentido na tua vida. Resistir ao diabo. E ele? Como o inimigo vai querer fazer de você um fraco, se você já se vê o mais fraco diante de Cristo? Como o inimigo vai querer dizer para você que você é um nada, se você já sabe que é um nada? E tudo que é pela graça. Sou o que sou pela graça. Como o inimigo vai te fazer decepcionar com as pessoas que, se você sabe que elas têm a mesma perversidade de você, e não vai se surpreender que delas só vem o mal. Sabe quando você tem que se surpreender? Quando vier algo bom do outro. Porque aquilo não é da natureza dele. O bom não é da nossa natureza, agora o mal é. E por que a gente se surpreende tanto com o mal? E aí eu quero concluir, dizendo que nessa espiritualidade da fraqueza, que nessa espiritualidade da aflição, o Pai só tem olhos para uma pessoa. E essa é uma outra coisa que a gente precisa entender nessa noite sobre espiritualidade. Quando o Pai olha para você, Ele vai entender que, olhando para a terra, Ele não vê um justo sequer. Os olhos do Pai só estão voltados para uma pessoa, para o seu Filho unigênito. Se tem uma menção na Bíblia em que Deus diz que Ele se encontra satisfeito em alguém, esta menção só está relacionada a Cristo. Quando Jesus está sendo batizado, pomba vem, a voz vem, Mateus, capítulo 3, versículo 17. Os céus se abrem e uma voz doce dos céus diz assim: este, não diz estes, este é o meu filho, em quem me agrado. Algumas versões, me comprazo, tenho contentamento. Romanos 8, 29, olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja a referência entre muitos irmãos. Quando Deus olha para você, Ele só quer ver uma pessoa. Ele não quer ver os seus dons, sua capacidade intelectual, seu tempo de igreja, não quer ver o seu currículo, Ele não quer ver o seu cargo, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, se é presbítero, se é diácono, se é diaconisa, se é líder de célula, supervisor, superintendente. Ele só quer ver uma coisa. Sabe quem Ele quer ver quando Ele olhar para você? O Filho dele. Mas tem uma coisa, Jesus não mora em lugares onde há dois sujeitos. Um precisa morrer para que lá ele esteja. E qual é a crise dos nossos dias? Por que a gente se entristece tanto? Por que tanta gente muda de igreja? Por que tanta gente arruma encrenca dentro das igrejas? Por que a gente arruma tanta encrenca dentro de casa? Porque a gente quer ser mais visto muitas vezes do que o próprio Filho de Deus. Mas Ele só vê uma pessoa quando Ele olha para você. Ele só vê o Filho dele. E se Ele vir o Filho dele dentro de nós, Ele vai dizer: eu tenho contentamento. Por isso que Paulo entendeu, ele diz: para mim o morrer é Cristo. Aliás, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Porque já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e esse viver que vivo agora, não vivo pela carne, mas vivo pelo Filho de Deus.
Uma espiritualidade subversiva é a que a gente precisa nesses dias. Uma espiritualidade onde a gente se reconheça com aquele que se fez exatamente no ponto aonde Ele quer que nós nos reconheçamos. E enquanto você não colocar diante do Cordeiro todas as suas fraquezas, infelizmente, meu irmão, minha irmã, você não vai poder ser sarado pelas suas feridas. Porque é só as feridas do ferido que vão curar as feridas de outro ferido. Esse é o resgate da espiritualidade para os nossos dias. É disso que nós estamos precisando. E pela fé e pela graça de Deus, essa vai ser a ênfase que nós vamos dar para a igreja nesse ano, nesse púlpito. A espiritualidade do Cordeiro. Queremos crentes fortes, maduros e com autoridade espiritual. E para você ser forte, maduro e madura com autoridade espiritual, se encontre fraco e fraca, sensível e dependente da cura pelas feridas do ferido, do Cordeiro. Amém? Queria orar com você. Eu sei que essa é uma mensagem bastante desafiadora, principalmente ao meu coração. Mas a gente precisa tomar decisões. Faz 10 noites que nós estamos aqui ouvindo a palavra. E eu não quero que você saia daqui falando sobre a palavra da criação, tá bom? Eu quero que você saia daqui entendendo. Se você não guardou nada, que a única coisa que Jesus quer para se compatibilizar com você são as suas dores. Ele não quer mais nada. Não quer seu currículo, não quer o seu dom, não quer a sua competência, não quer o seu dinheiro, não quer a sua reputação. Ele só quer as suas dores. Então não hesite, porque a gente hesita e esconde dores que não deveria esconder. Então, se você está disposto e disposta a apresentar as suas dores ao Cordeiro, fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você em nome de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que deveria aferrar-se, mas antes, esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de homem, ele suportou tudo por mim e por você. Ele suportou tudo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, ou de tal maneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os teus olhos. O que o ferido quer de você agora são as suas feridas. Pode colocar. Ele quer as suas feridas. Ele quer as suas dores. Quer as suas lágrimas. Suas decepções. Seus equívocos. Ele quer você como eu e você somos. Então eu vou te dar um tempo para você orar e dizer: Senhor, eu coloco agora diante de Ti, porque eu preciso ser sarado dessa ferida. Não se faça forte, meu irmão, minha irmã. Se renda, se entregue, não resista. Não resista. Por favor, não resista.
nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração muito simples, porque a minha oração não é nem um pouco mais poderosa do que a desses irmãos. Porque como um filho teu um dia disse, chamado Karl Barth, ele diz: não importa que as nossas orações sejam fortes ou fracas. Quem dera elas fossem fortes ou fracas. Importa que Deus ouça as nossas orações. Então, ó Deus, ouve as nossas orações agora. E olha para o teu filho dentro de nós. Eu sei que se a gente fica num esforço muito grande para que o Senhor olhe para nós, mas na verdade nós precisaríamos dizer: olha para o teu filho dentro de nós. Olha para esse teu filho que está trabalhando, curando, tratando, libertando, purificando, transformando, construindo, reconstruindo, tirando tudo aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós, para que a imagem dele seja o único reflexo que o Senhor veja em nós, o reflexo da glória do teu filho. Ó Deus, eu sei quão duro para mim é viver essa experiência de pregar uma mensagem como essa, mas nos ajude a entender quem de fato nós somos, porque como ouvimos, Senhor, sobre humildade, e humildade é a gente entender quem o Senhor é para nós e quem nós somos para o Senhor. Trabalha nos corações e no nome do Cordeiro cura as nossas feridas. Eu quero orar por milagres aqui, com curas profundas na nossa vida e na nossa espiritualidade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.